A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Educação da Alma, pela expositora Thaisa Rufino, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações. Eu me chamo Thaisa Rufino, sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, o GEAF, e é com grande alegria que hoje estamos reunidos aqui, tá? Agradeço imensamente o convite e eu convido nesse momento a todos para que nós possamos fazer a prece e depois darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Querido amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos pelas dificuldades que também encontramos no nosso caminho. Pedimos nesse momento de oração por todas as pessoas que necessitam de equilíbrio, que necessitam de consolo, que estão ainda amarguradas. Que a espiritualidade amiga se faça presente no lar de cada um e que estenda essas vibrações para os familiares. Querido amigo Jesus, que possamos ter uma noite proveitosa de esclarecimentos, de refazimento. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem, o tema da noite de hoje, como vocês já viram, é a educação da alma. E de acordo com a doutrina espírita, o que seria a alma? A alma, ela é basicamente a condição do espírito durante sua existência corporal, ou seja, durante uma encarnação. De forma prática, então, nós chamamos de almas os encarnados. Em se tratando dos seres, os encarnados, né? São os seres inteligentes, são os seres humanos, nós que estamos aqui no planeta Terra, né? Ao passo que denominamos os desencarnados, que nós chamamos os desencarnados de espíritos. Para Kardec, esses dois vocábulos, alma e espírito, ele tem o mesmo significado, com diferenças apenas no momento e local, ou seja, no tempo e no espaço. A educação, ela é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Vocês, né, acredito que não devam já ter escutado, né? Se alguém aqui já escutou, eu não me recordava desse nome, mas tem um poeta romano que ele viveu lá em Roma no período de 65 a.C. e 8 a.C. O nome dele é Quinto Horácio Flaco. Ele deixou escrito a seguinte expressão, e é uma expressão assim bastante forte, né, que nos faz refletir bastante. Ousa saber, começa. E ele é simples, ele é objetivo. E essa expressão, ela é um convite a todas as pessoas da vida que elas estão indecisas, que elas permanecem à espera dos acontecimentos da vida. Acredito, né, que cada um aqui já ou se sente, né, assim também, que se sente indeciso, que fica esperando as coisas acontecerem. Se não é assim, né, mas às vezes a gente passa por momentos na nossa vida assim,
também, nós conhecemos outras pessoas que já passaram também por esse momento, que ficam aguardando a vida acontecer. E Horácio, ele sabia exatamente aquilo que dizia, porque Horácio era filho de escravos que foram libertos e ele teve de enfrentar inúmeras dificuldades para ele se tornar um dos maiores poetas satíricos da sua época. E o que ele quer dizer com ousa? Quando ele utiliza essa palavra, ele tem a intenção de nos mostrar que sem essa ousadia não existiria possibilidades para a renovação de paradigmas daqueles modelos, né? Bem como as grandes conquistas que observamos ao longo da história. Ousar saber significa sair da estagnação mental. Estagnação é a falta de movimento, é corpo parado, né? Então é a mente parada. Então, ousar saber significa o quê? Movimentar mentalmente, nos movimentar mentalmente. Assim, poderemos conhecer outras possibilidades, fazer novas descobertas. Nós somos espíritos milenares, já encarnamos inúmeras e inúmeras vezes. Nós trazemos em nossa bagagem espiritual hábitos perniciosos, que não são muito legais não, que geram sofrimentos. E ousar é retirar essa vestimenta envelhecida, desatualizada, que gera sofrimentos, torturas. E quando ousamos saber, trilhamos um caminho que ainda desconhecemos, mas que podemos alcançar a felicidade. Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, um livro muito bom, recomendo aqui para quem quiser estudar um pouco mais, vale muito a pena ler. Ele explica da seguinte maneira: a ousadia da bondade, ela traz a serenidade no campo da consciência. E a ousadia da compaixão, ela reverbera como foco de luz no psiquismo das criaturas. E Jason de Camargo, ele continua falando a respeito do ousar. Ousar pelos caminhos da retidão de caráter é produzir a grande sinfonia da paz interior. Ousar saber e começar é colocar o saber a serviço do amor ao próximo. Damos início, dessa forma, ao processo de transformação, sendo a educação o agente capaz de realizar essas mudanças necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, do instinto para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os espirituais. Educar vem do latim educare, que significa conduzir para fora ou direcionar para fora. O significado do termo direcionar para fora era empregado no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem no mundo. E nós sabemos que os processos educacionais específicos, eles são de fundamental importância para aprimorar as potencialidades humanas para a tomada de consciência na direção de uma vida interior,
mais rica de valores e mais nobres de sentimentos. E a finalidade de qualquer sistema educativo é ver sua meta atingida, né? Então, se a humanidade, né, se a humanidade ainda não é feliz, é porque a educação ainda não buscou esse objetivo e nem trabalhou nessa direção. Nesse caso, a humanidade ela precisa rever a sua meta para alcançar a felicidade. A meta facilita o aperfeiçoamento do sistema e evita o desperdício de energia que se perde com a improdutividade de forma geral. Então, precisamos ter metas para alcançar objetivos, para que a gente não se perca no caminho de forma improdutiva. Um exemplo de alcance de meta foi em relação à campanha que a FEB ela fez. A FEB é a Federação Espírita Brasileira. E ela fez uma campanha no ano de 1983 que tinha como meta, né, fazer com que o estudo sistematizado da doutrina espírita ele fosse conhecido em todo o Brasil. Então essa campanha foi feita para possibilitar a todos os espíritas o estudo sistematizado da doutrina. E assim poder estudar, poder se aperfeiçoar na doutrina e qualificar também o espírita para o trabalho. E para que todos assim pudessem ter acesso. E hoje todos podem ter acesso à doutrina espírita. A doutrina espírita de forma sistemática através dos estudos programáticos que foram implantados pela FEB. E assim, todo o Brasil pode conhecer de forma sistemática e ter acesso ao estudo do espiritismo. Então, essa foi a campanha, né? A FEB queria que todos conhecessem o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E ela utilizou como meta fazer uma campanha e conseguiu e teve sucesso, né? E hoje todos conhecem, né? Quem está na doutrina espírita conhece, sabe, né, o que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Se a casa não tem, é por falta, às vezes, de trabalhadores que se dispõem a trabalhar, né, naquela orientação de orientar novos espíritas ou novos estudantes que queiram ali estudar. Mas, se quiserem, podem procurar na internet também apostilas da FEB. Então, temos algumas apostilas, né, de forma bem sistemática, um conteúdo programático que vai falando sobre determinados temas, pegando tanto livros das obras básicas, como livros de obras complementares também. É bastante interessante. E quem ainda não fez o ESD, né, é um convite também a fazer o ESD. Hoje em dia, as casas espíritas estão com uma certa dificuldade para iniciar, às vezes, turma nova ou para encaixar alguém também nos estudos, mas nós temos a disponibilização, né, de determinadas... Tem algumas casas, até mesmo o Divaldo faz um trabalho sobre isso também, que é colocado, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma informação também em relação ao ESD. E se nós desejamos, por exemplo, alcançar a felicidade, nós precisamos estabelecer essa meta para alcançar a felicidade. Redirecionar os caminhos da educação e trabalhar na consecução desse objetivo.
Então, nós precisamos ter a meta para alcançar determinado objetivo, porque assim a gente consegue com mais facilidade alcançar esse objetivo e não se perder no caminho. Quando a gente age de forma que nós pensamos só em nós mesmos e não no próximo, nós estamos agindo de forma egoísta. E isso, muitas das vezes, gera uma guerra, né, sutil, uma guerra sutil de competição e de aniquilamento da solidariedade. E toda vez que o egoísmo ele substitui a solidariedade, os conflitos eles aparecem em todos os níveis do sistema administrativo das organizações humanas. Podemos ter como exemplo a nossa pandemia, né? A gente observa assim que se a gente ficar agindo de forma egoísta, a gente vai ficar mais tempo mais restrito a determinados lugares, né? A nossa casa, às vezes ao trabalho, quando a gente tem consciência, né? Então, por exemplo, com o que a gente está lidando nessa pandemia? Com o vírus que é invisível aos nossos olhos. E de que forma a gente pode combater isso, né? Através da nossa educação. E aí, né, é uma conscientização que nós precisamos ter, educar os nossos hábitos, sair de casa, por exemplo, e não esquecer a máscara, colocar, é chato, né? A gente ficar respirando daquela forma, às vezes a gente até se sente um pouco cansado e tudo, mas a máscara, a higienização das nossas mãos, né? Essa neurose, muitas das vezes que a gente tem que ficar passando o álcool, né? O álcool em gel, o álcool 70 líquido na mão, ela é para um bem coletivo, né? Quando a gente escolhe utilizar a máscara, higienizar as nossas mãos, nos educando para isso, para fazer isso, não pegar e passar a mão nos nossos olhos, o quanto é difícil. E a gente só foi conseguir perceber isso nesse momento. Nós estamos protegendo a nós, em primeiro lugar, em consequência, protegendo o coletivo. E esse é o momento em que nós temos que utilizar o que Jesus nos disse: amar ao próximo como a nós mesmos. É saber lidar, né? É o cuidado que nós temos que ter. E isso a gente está vendo a rebeldia, né, que algumas pessoas têm de utilizar a máscara, de levar a sério. E já foi comprovado cientificamente que tanto o uso de máscara quanto a higienização das mãos são importantes para que a gente possa ter mais segurança e assim continuar a nossa existência aqui na Terra. Ninguém esperava, nos pegou de surpresa e nós tivemos que nos educar. E nem sempre é fácil. Nem sempre quebrar, né, aqueles paradigmas, aqueles modelos, é fácil para nós. Mas quando a gente deixa de ser egoísta
e coloca no lugar do egoísmo a solidariedade, já começa a ter uma transformação. E esse momento ele é muito propício para a nossa transformação, para a educação do espírito, para a educação da alma, enquanto espírito encarnado. Kardec, ele via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os cantos da Terra. Para isso, o sistema educativo ele precisa percorrer outros caminhos e incorporar outros objetivos. Seria, então, educar para ser mais e não para ter mais. Vou repetir. Educar para ser mais e não apenas para ter mais. Educar para desenvolver valores éticos e não para obter o lustro de uma inteligência duvidosa. Educar para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser e não apenas algumas faculdades de expressão cultural dos seres humanos. Vários educadores do passado, eles já tinham chamado a atenção para isso. Rousseau, por exemplo, ele dizia que o conhecimento mais profundo da criança daria condições propícias para educá-la convenientemente. Temos também Pestalozzi, Piaget e Kant, que eles diziam que o fim da educação era conduzir o homem a um estado moral ou de maturidade da consciência. Para Theodor Adorno, a finalidade da educação era a produção de uma consciência reta. Então percebemos que esses educadores, eles já entendiam, já conseguiam entender a educação como um processo de desenvolvimento da consciência do ser humano. Então, se hoje existe, e aí a gente observa, se hoje existe a discórdia, se hoje existe o sofrimento e a dissolução de valores sociais, há necessidade de se trabalhar outros valores ainda que não foram devidamente colocados nos processos educativos que temos no nosso planeta. Hoje nos encontramos em vida envolvidos com nossos atos do passado. Muitas das vezes agimos de forma equivocada e egoísta, provocando discórdia, guerras, conflitos, resultado do agir do homem deseducado moralmente. São as lembranças estereotipadas que se armazenam em nosso perispírito. O que é o perispírito? É esse corpo semimaterial que está ligado fluidicamente ao nosso corpo físico. Então, nós trazemos essas lembranças estereotipadas nesse corpo semimaterial. E aí vão representar os nossos impulsos. E a representação desses impulsos, eles podem ser bons ou maus. E vão se revelar a cada passo na vida presente. Se estes impulsos são maus, nós precisamos rever. Educar aquilo que necessitamos entender melhor. Que seja para que a gente possa compreender e internalizar. Quando nós conseguimos frear os nossos impulsos maus, nós estamos nos educando. Olha que coisa boa. Nós estamos nos educando. E isso é muito positivo. Estamos conquistando
mais um grau na evolução. Quem já se pegou pensando, poxa, passei por determinada situação e consegui frear, e consegui não falar nada, não agir dessa forma que antes eu agia. Isso é um avanço, a gente já tem que ficar contente com isso. Agora, se a gente se deixa dominar, aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos repetindo os mesmos atos e reagindo da mesma forma que no passado. E o que vai acontecer é que vamos ficar estagnados, vamos ficar paradinhos no mesmo lugar, pois não conseguimos sair daquele modelo que trazemos já de várias existências, né, na nossa bagagem espiritual. E aí esse perispírito, ele armazena toda essa bagagem espiritual e dependendo de determinadas situações, nós acabamos reagindo dessa forma ainda esquisita, né? E aí a gente não consegue avançar. Nós temos um local onde nós vamos trabalhar isso? Nós temos esse local, e esse local é de verdadeiro aprendizado. Esse local é o nosso lar, que é um verdadeiro instituto de educação. No lar, o lar, ele é responsável pela educação da alma, pela educação desse espírito que está encarnado. É onde nós encontramos os nossos afetos e os nossos desafetos, onde teremos que nos educar de forma prática, que temos que aprender na prática a ser menos egoísta, a respeitar o espaço do outro, aprender a não retrucar, a exercitar a solidariedade, a paciência, para assim, nessa prática diária, dia a dia, estender para a sociedade. Mas o nosso lar é o primeiro educandário. E aí a gente vai estender para a sociedade que vivemos. E aí nós já falamos até do mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus ele fala isso, ele diz pra gente que quando a gente respeita, quando a gente entende, quando a gente olha para o outro com amor e sente amor também, nós estamos conseguindo colocar em prática esse mandamento. Mas o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? A gente precisa, para colocar em prática esse mandamento, a gente precisa ter o autoconhecimento. Eu só posso amar, respeitar, tolerar o outro quando eu me tolero, quando eu consigo viver comigo mesmo, quando eu me respeito, quando eu me amo. Então, o autoconhecimento, ele é necessário, porque quando eu me desconheço, quando eu me ignoro, em consequência, eu ignoro o outro. Quando eu me conheço, um pouquinho que seja, eu tenho motivação para conhecer o outro, para entender o outro. O conhecimento de si mesmo é o meio prático e eficaz do homem melhorar-se e resistir ao mal. Se conhecendo profundamente, sabe das obrigações consigo mesmo e com a humanidade. Ele necessita, nós
necessitamos nos estudar mais para saber mais sobre as nossas emoções e sobre os nossos sentimentos, a respeito do nosso psiquismo e de como realizar as transformações necessárias em nossas vidas. Não adianta a gente olhar para o outro. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos entender, saber o que sinto, para que a gente consiga entender o outro. Então, o autoconhecimento, ele é a chave para o progresso individual, isto é, do aperfeiçoamento da humanidade. A maldade, o sofrimento, tudo isso é resultado do desconhecimento de todas as leis que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. Quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. É fácil? Não, não é. Encontrar com a gente mesmo às vezes é difícil. Eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu sentia isso. E a gente às vezes se envergonha. Mas a gente não tem que se envergonhar. A ausência clara das ideias, das ideias que nós temos sobre nós próprios, constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem intencionados a dolorosos conflitos mentais. Precisamos nos conhecer. Não existe reforma íntima sem dores. É preciso que saibamos discernir as dores do nosso crescimento das dores que não somos capazes de lidar, ou seja, daquilo que trazemos e ainda não conseguimos mudar. A distinção entre ambas tornará nosso programa de melhoria pessoal um tanto mais eficaz e menos doloroso. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia de Vanderlei, nos chama a atenção para nós, Ela chama a atenção dos espíritas. Quando nós falamos muito sobre o homem velho e quase nada sobre como consolidar o homem novo, que nós devemos fazer para que esse homem novo ele se consolide. Que, dominados pelo mau hábito de destacar nossas doenças espirituais, criou-se um sistema neurótico. Não sou eu que estou falando, não. A Hermance Dufour que fala. Criou-se um sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais que tem conduzido muitos espiritistas, à condição de autênticos hipocondríacos da alma, aqueles que se consideram doentes da alma. Então, não adianta a gente ficar só olhando para aquilo que a gente tem de imperfeição e dizer, eu sou assim, eu sou desse jeito, tenho muita dificuldade para mudar, e só procurar as imperfeições. Não, a gente sabe que tem imperfeição. Agora, a gente tem que trabalhar para melhorar. Mas a gente tem que aproveitar aquilo que a gente conseguiu também superar. E assim ter força para avançar. Senão a gente vai ficar parado. E aí nós vamos supervalorizar essas imperfeições morais e não vamos dar continuidade à nossa evolução. De forma clara e objetiva, Hermance Dufour nos diz que conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda. Então, que a gente tenha força de conseguir conter esse mal, mas que a gente também possa construir esse bem, para que nova etapa, nós consigamos alcançar.
é importante que nós acendamos a luz em nosso caminho para nos possibilitar sair da escuridão, das trevas que muitas das vezes nos encontramos. A luz, ela vai derivar dessa autocrítica. E essa autocrítica nós precisamos ter, porque sem ela nós não nos educaremos. Então essa luz, essa iluminar o nosso caminho, vai derivar dessa autocrítica. De olhar para dentro de nós e verificarmos aquilo que temos ainda que melhorar. E assim não ficar parado, mas nos movimentar. Irmã Dufour, ela faz uma pergunta, né? Como exercer um juízo crítico honesto sem o conhecimento das artimanhas da velha personalidade que geramos? E ela diz pra gente que o senso crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência. O senso crítico como sendo um dos pilares da formação da autoconsciência, o qual não nos permitirá desvendar as trilhas em direção aos tesouros divinos incrustados em pleno coração dessa selva de imperfeições que trazemos da eternidade. Então precisamos sim ter essa formação da autoconsciência para nos permitir trilhar um caminho em busca desse tesouro divino, que ele existe, mas ele ainda se encontra em plena selva de imperfeições que nós trazemos de inúmeras encarnações. Então é necessário que nós nos conheçamos, que através da crítica às nossas imperfeições possamos valorizar a educação moral e dos nossos sentimentos, para que nós possamos não cair nas armadilhas, nessas armadilhas que encontramos na nossa caminhada aqui na Terra. Armadilhas essas que nós mesmos colocamos, não foi o outro não, foi nós. Nosso egoísmo, a nossa falta de paciência, a nossa irritabilidade, a nossa falta de solidariedade, de caridade. Nós sabemos o quanto a humanidade evoluiu na área do conhecimento, mas que ela ainda precisa realizar ação mais efetiva no campo moral, para que o ser humano ele consiga avançar com equilíbrio na direção da felicidade. O que seria essa felicidade? A felicidade é quando nós conseguirmos nos educar como espíritos. Conseguir olhar para dentro de nós e observarmos que o quanto a gente conseguiu caminhar, o quanto a gente conseguiu reparar todas as nossas más tendências. É nos desafiar a cada dia. É conseguirmos fazer essa análise que Santo Agostinho nos diz, que antes de dormir que a gente possa, rever o nosso dia, analisar como eu agi, se eu me surpreendi com determinada reação que eu tive, e fazer essa análise, essa autocrítica que cabe a cada um de nós,
para que a gente possa, assim, nos equilibrar. E que possamos ter uma sociedade, uma humanidade equilibrada também. Então, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso estudo, tá? Agradeço profundamente o convite, a oportunidade de estudarmos juntos, e eu convido a todos agora para que a gente possa finalizar com a prece, tá bom? Então, querido amigo Jesus, agradecemos a oportunidade dessa bendita reunião que tem como finalidade o esclarecimento. Que a espiritualidade amiga se faça presente em cada lar, em cada ambiente doméstico e possa refazer, reequilibrar as nossas energias. Pedimos nesse momento pelo nosso planeta que está passando por momentos de dificuldade, que possamos educar os nossos pensamentos e vibrar de maneira positiva para que a espiritualidade amiga possa fazer o seu trabalho. Querido amigo Jesus, te damos graças. Que assim seja. Muita paz a todos, fiquem todos muito bem com muita saúde também. Um abraço. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 9 de setembro, quinta-feira, às 20 horas, pelo expositor Mateus Castro, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Julgamentos nos afastam um dos outros. Aguardamos vocês!